Fala, torcedor tricolor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar tudo sobre o empate do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero atualizar também sobre a votação do nosso conselho, que deve voltar a permitir a reeleição para presidente do São Paulo. Quer ficar bem informado? Fique aqui comigo, que vou te falar tudo sobre o dia a dia do tricolor. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco da partida de ontem contra o Cuiabá. O Rogério já era previsto, ele entrou com uma equipe totalmente reserva. Alguns jogadores a gente ainda pode considerar como titulares, que seriam ali o Ferrarese e o Patrick, né, que são opções para o jogo de quinta. E também tem o Felipe Alves, que na minha visão agora deve ser o titular do gol do São Paulo. Após o jogo, o técnico ele explicou que na coletiva que o time começou com uma linha de 4 na defesa. Inicialmente, quando a gente viu a escalação, a gente achou que seria 3 zagueiros, mas na realidade o Rafinha jogou como lateral. Ele era o lateral pela direita, o Wellington jogou como lateral pela esquerda e os 2 zagueiros, né, Luizão e Ferrarese. Só que acabou que não deu nem tempo de ver como é que essa equipe ia se postar em campo, né? Que logo aos 3 minutos, em uma bola enfiada entre os nossos zagueiros, o atacante do Cuiabá saiu em velocidade e assim que ele entrou na área, ele recebeu um leve contato no ombro do Ferrarese. Aí ao sentir o contato ele se jogou e o juiz foi na dele, né? Marcou o pênalti e esses pênaltis aí a gente sabe que questão de VAR ele nunca vai voltar um pênalti desse contra o São Paulo. Aí na cobrança o Davidson bateu bem, né? Deslocou o nosso goleiro e abriu o placar, 1-0 para o Cuiabá. Logo na sequência, em mais um contra-ataque, o Gabriel Neves perde a bola no meio de campo e o jogador dele sai em velocidade, puxa pela direita e rola para trás. Nossa defesa afunda toda e aí o atacante dele chuta da entrada da pequena área para fora. Naquele momento ali, poderia ter sido 2-0 e o jogo teria ficado totalmente inviável para o São Paulo. E a bola desse lance aí é aquela bola que a gente não pode perder, principalmente em jogos decisivos, né? A gente que pede tanto a entrada do Gabriel Neves, ele não pode dar um mole daqueles, né? Ele perde uma bola, o time fica totalmente esguarnecido. E ali era aquele gol que realmente se o Cuiabá tivesse feito ali já era. O São Paulo não teria mais poder de reação. Aí o São Paulo, o que acontece? Com o meio de campo totalmente reserva, continuava sem criatividade. O Galo, o Patrick, Alisson e Marcos Guilherme, eles estavam muito mal na partida. Eles não acertavam nada. Além do time parecer ser um catado em campo, individualmente eles erravam tudo. E aí o Bustos ele sentiu na pele o que o Caleri sente em todas as partidas. Porque ele só recebia bolas de costas e normalmente no meio de 2 zagueiros. Inclusive teve um momento do jogo que o Rogério pediu para pararem de lançar essa bola por cima. Tentar tocar por baixo para ver se o atacante argentino conseguia levar vantagem em alguma jogada. Mas ele ainda tentou se movimentar, mas pouco fez no primeiro tempo. Foi praticamente um jogo totalmente anulado dele. Aí no primeiro tempo ainda deu tempo pro Davidson fazer aquelas palhaçadas dele, que ele gosta, se joga, ele simula agressão, o cara encosta nele, ele pula. E ainda bateu umas embaixadinhas no finalzinho do primeiro tempo. Aquelas palhaçadas que ele sabe fazer e sempre fez e vai fazer para sempre. Ali não tem jeito. Aí na volta para o segundo tempo, o Rogério já colocou o Igor Vinícius no lugar do Ferrarese. Aí sim ele puxou o Rafinha para a zaga e também teve a questão do Ferrarese que já estava com cartão amarelo, né? E aí como o Cuiabá estava jogando somente em velocidade, o Rogério preferiu preservar o Ferrarese que já tinha amarelo, que ele tomou justamente no lance do pênalti. Só que aí que ele deixou o Wellington em campo, né? O Wellington tinha recebido o cartão no lance das embaixadinhas do Davidson, aí ele ficou em campo. E o lateral nosso, logo aos 8 minutos, ele fez uma falta no meio de campo, uma falta desnecessária. O jogador do Cuiabá recebendo a bola de costas, ele chegou, levantou o jogador do Cuiabá, levou o segundo cartão amarelo, e aí piorou de vez a situação do São Paulo na partida. E esse lance da expulsão do Wellington me lembrou muito da expulsão do Igor Gomes na quinta, né? Porque são 2 cartões totalmente desnecessários, 2 faltas no meio de campo. O jogador não oferecia perigo nenhum à nossa defesa e o Rogério tem que rever essas faltas bobas, esses cartões principalmente em jogos de decisão. Igual esse jogo de quinta-feira, a gente não pode nem pensar em ficar com um jogador a menos. A gente tem que ficar com os 11 jogadores até o final da partida.
Aí com um a menos, aí o Rogério teve que colocar o Beraldo, né? Aí realmente ele fez uma linha de três zagueiros, né? Ele recompôs a defesa do São Paulo. E isso que era uma coisa que ele poderia ter feito na partida de quinta-feira. Ele poderia ter feito isso contra o Atlético Goianiense, né? Que ele poderia ter refeito a defesa e reforçado o meio de campo. E o Rogério não fez. Só que o Cuiabá, mesmo assim, ele ainda chegou com perigo mais umas 3 vezes. Aí que apareceu, né, o Felipe Alves. E eu nem lembro quando foi a última partida em que um goleiro do São Paulo conseguiu fazer 3 defesas em uma única partida. Eu nem sabia mais como é que era essa emoção de um goleiro fazer defesas. Felipe Alves se mostrou seguro em todo o jogo. Ele teve algumas saídas do gol como líbero, né? Teve umas 2, 3 saídas em que ele antecipou o atacante e deve ser o titular na decisão de quinta-feira. Teve ainda uma finalização do Alisson, o lance que ele pegou pela esquerda, puxou para a direita, bateu buscando o ângulo. Aí só que aí o goleiro dos caras pegou. E o São Paulo continuava, né? Lutando, tentando, buscando um empate. A gente pode falar muitas coisas dessa equipe do São Paulo, do nosso elenco. O time é muito limitado, principalmente na questão criativa. Mas os caras não se entregam. Eles buscam o resultado a todo momento. O Rogério ainda colocou o Igor Gomes em campo. Às vezes eu acho que ele faz isso só para testar a fé, testar a paciência do torcedor são paulino. E aí todo mundo que estava presente na Arena Pantanal já começou as vaias, né, para o Igor Gomes, assim que ele foi chamado, e o coro de burro para o Rogério, né? Só porque como o Rogério tem muita sorte, é lógico que ele tem competência, mas ele tem muita sorte. Assim que o Igor Gomes entrou, não deu tempo nem da torcida pegar no pé dele, porque logo na sequência o São Paulo conseguiu o gol de empate. Teve uma falta lateral, aí foi batida pelo Igor Vinícius, o zagueiro deles corta para trás, a bola vai para trás, bate nas costas do Luizão e entra. Ainda tivemos mais 2 chances de gol, e uma foi num contra-ataque puxado pelo Igor Vinícius. O nosso lateral arrancou do meio de campo e ele conseguiu ficar no 2 contra 1. O Juan estava do lado dele, ele tinha a opção de fazer a jogada pela lateral, pelo lado esquerdo, só porque ele tentou o passe, né? Só porque aí na hora que ele tentou o passe, ele teve que mudar a posição do corpo, o zagueiro antecipou. Ele ainda conseguiu na sequência ficar com a bola, rolou pro Alisson que bateu cruzado. Aí a bola foi para fora e esse gol teria sido muito importante para o São Paulo, né? Porque com o gol a gente abriria 8 pontos da zona de rebaixamento. Mas em resumo, né, o ponto conquistado ele foi muito importante. Tanto para o Campeonato Brasileiro, né, porque o São Paulo conseguiu se manter afastado do Cuiabá, do próprio Cuiabá, como para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. O Tricolor agora soma 30 pontos e está ocupando a 14ª posição na classificação geral. Algumas curiosidades é que a nossa campanha, até a atual rodada, é idêntica à do ano passado, sob o comando do Hernan Crespo, né? O São Paulo tem 30 pontos, 6 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Mesma campanha do ano passado. Só que agora a gente está a 5 pontos do Z4 e estamos a 5 pontos do G8. Que com o avanço das Copas, possivelmente o G6 do Campeonato Brasileiro vai se tornar um G8. O grupo de classificados para a Copa Libertadores. Creio que com o elenco que temos, a gente não vai passar por muito susto no Campeonato Brasileiro. Ainda mais quando o Rogério tiver somente um campeonato, né, a ser disputado. Porque a semifinal já da Sul-Americana, semifinal da Copa do Brasil, então já está tudo em retas finais, vai ficar somente a questão do Campeonato Brasileiro para o São Paulo administrar. Agora, uma coisa que tem que ver é essa questão emocional, né? Pois mesmo com um a menos, o São Paulo ainda conseguiu um empate. Se o São Paulo conseguir manter essa força mental para o jogo de quinta-feira, principalmente na busca do primeiro gol, né? A gente tem muita chance de passar pelo Atlético Goianiense. Inclusive na coletiva, o Rogério falou que esse ponto era muito mais importante do que a torcida, do que os repórteres poderiam imaginar. E ele também chegou a explicar, né, a confusão, todo mundo ficou sabendo, todo mundo viu, essas imagens rodaram aí o Brasil todo, da confusão dele tentando pegar o celular do torcedor. Aí ele explicou que na chegada, né, os jogadores eles foram xingados, ele estava de dentro do ônibus, e assim que ele desceu, aí o torcedor, ele falou que nem sabia se era torcedor,
porque ele só tava xingando, aí xingou ele também. E aí ele perdeu a cabeça e tal, mas a única coisa que ele falou foi pra ele ir lá pro hotel lá, que lá eles iam conversar. Aí acabou que ficou por ali mesmo. E outra coisa que o Rogério falou na coletiva que me chamou bastante atenção foi que os jogadores jovens, né, que eles pecam pela inexperiência, né? Ele deu o exemplo dele mesmo, que ele com 40, 36 anos, às vezes em um lance igual aquele do Davidson, ele não ia fazer nada, ia só provocar o Davidson. E o cara não, o cara mais novo, né? E o São Paulo tem bastante jogadores novos, até mesmo os contratados, né? Faixa de 23, 24 anos. Às vezes eles numa situação daquela, eles vão pro embate, eles vão pra discussão. Aí o Rogério falou que tem que ter muita cabeça fria nesse momento. E agora, a gente sabe que o foco total é para o jogo de quinta-feira, né? E na coletiva falaram sobre o apoio para quinta-feira e o Rogério falou que não era bem um apoio não, era uma cobrança, né? E realmente os jogadores têm que ser cobrados, porque o jogo mais importante do ano para o São Paulo será na quinta-feira contra o Atlético Goianiense. E para o jogo de quinta-feira, o Rogério ganhou uma boa notícia, né? Que foi o Felipe Alves, né? Que fez uma boa partida e possivelmente deve ser mantido como titular da equipe. E teve vários jogadores que ganharam descanso, né? Muitos não viajaram, não chegaram nem a viajar e tem uma semana para se preparar para essa decisão. A notícia ruim da noite ficou por conta do Luciano, que chegou a viajar, foi relacionado a presença dele na equipe titular, também era provável, mas foi cortado minutos antes da partida por dores na coxa. O médico do São Paulo disse que ele está com uma tendinite, que já começaria o trabalho de tratamento dessa tendinite na segunda-feira para tentar reunir condições de jogo para o jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos ver, né? A gente espera bastante que o Luciano esteja em campo, porque ele vem sendo o jogador que está conseguindo colocar a bola para dentro nas partidas, né? O Caleri vem de uma seca, ele naquela posição dele ali, jogando sempre de costas, está recebendo poucas bolas, e quem está fazendo os gols, quem está sendo o desafogo do São Paulo no momento da temporada é o Luciano. Os destaques da partida contra o Cuiabá ficam por conta do goleiro Felipe Alves, que se mostrou bastante seguro, e só dele não ter falhado em nenhum gol já merece ser titular, né? Porque o Jandrei, além de não estar pegando nenhuma bola difícil, ele ainda estava falhando. E o Felipe Alves foi muito bem na partida, teve bastante segurança. E do zagueiro Luizão, né? Que mesmo de saída do São Paulo, se mostrou bastante seguro e ainda foi premiado com aquele golaço lá de costas, né? E os pontos negativos vão ficar por conta do Wellington, né? Que não pode ser tão juvenil daquela forma. Uma expulsão boba, deixando mais uma vez a equipe do São Paulo a maior parte do segundo tempo com um a menos. E todo o nosso setor de meio campo. O Rogério colocou o Galopo, Neves, Patrick, Alisson e Marcos Guilherme. Mas a gente tem que ser sincero, né? Parecia um bando dentro de campo. Ali não era um time, não, era um bando. E tudo bem, eu ainda entendo essa questão de entrosamento, né? Ritmo de jogo. Os caras não têm costume de jogar juntos. Mas o pior é que os caras estavam errando os fundamentos. Errava domínio, errava passe. Aí realmente fica muito difícil, né? Em meio de uma equipe tão mexida, os jogadores eles errarem tudo que tentam individualmente. Porque fora o coletivo, o individual ontem foi muito ruim. Para fechar o vídeo, eu quero só lembrar que os conselheiros do São Paulo votam hoje a proposta de reeleição para presidente do São Paulo. Pelo que a gente vem acompanhando, com certeza ela será aprovada, né, na noite de segunda-feira, porque ela foi apresentada por 98 conselheiros. E para ser aprovada ela precisa de uma maioria simples, ou seja, dos 260 conselheiros, 131 votos já bastam para que essa proposta de reeleição seja aprovada. Após a votação, cabe aos sócios vetar ou aprovar a possibilidade de reeleição presidencial no São Paulo. O que mais me impressiona é que num momento tão decisivo da temporada, que essa votação entre em pauta. O time disputando 2 semifinais e os caras estão preocupados em reforma de estatuto. Eles estão preocupados em benefício próprio. Ninguém está pensando no São Paulo Futebol Clube. Isso que me impressiona. Isso sim é uma vergonha para o São Paulo. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários quem vocês querem no gol do São Paulo na quinta-feira. Felipe Alves ou Jandrei? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem as notificações
para receber diariamente todas as notícias do amado clube brasileiro. Avante, meu tricolor!